Salve, salve pessoal! Começando mais um episódio do programa Na Gaveta, sempre toda terça-feira a partir das 20 horas, um bate-papo, uma resenha com algum profissional, alguma personalidade, alguém que é envolvido no futebol, jogadores, ex-jogadores, dirigentes, membros de comissão técnica, treinadores, árbitros, jornalistas esportivos, comunicadores, enfim, todo mundo que de alguma forma se envolve com as quatro linhas. Com ênfase, é claro, na nossa região da campanha, mais especificamente em Bagé. Hoje o nosso episódio é um bate-papo com Paulo Camacho, mais de 20 anos de atuação com a arbitragem em delegacia regional da Federação Gaúcha de Futebol. Agora também com a novidade de que assumiu a coordenação da arbitragem na Liga Bagense dos Veteranos. Enfim, vamos contar a história dele, vamos contar a trajetória dele, que é um dos pilares deste espaço, é contar histórias, e também repercutir sobre a arbitragem como um todo, algumas resenhas também que tem algumas histórias do mundo da bola. Aí o Paulo de repente já vai pensando aí, já tô dando essa brecha dele, de dar tempo para ele pensar, para não pegar ele na pressão, de algumas histórias aí que pode contar do que viveu aí também de arbitragem. E é claro também sobre o futebol bagense, afinal também vive a realidade do esporte local. Então, quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva, deixa teu like, ativa a notificação. A única forma da gente crescer é na base de inscritos, é na base de você curtindo, compartilhando esse vídeo, porque é só assim que o YouTube entende que o conteúdo é útil e aí a gente cresce na plataforma. E é um simples clique, é só ali, ó. Um clique, inscreveu-se e vai estar nos ajudando bastante. Dizer que esse espaço conta com um oferecimento de Fábio Vaz, branding e posicionamento de conteúdo. O Fábio que está oferecendo um serviço gratuito para vocês que acompanham o canal. Tem um link na descrição desse vídeo que você pode solicitar um diagnóstico gratuito para tua marca. Saber se a tua marca está posicionando bem os teus valores, se ela está deixando a impressão do que realmente tu faz. Porque muitas vezes a dificuldade da venda não é por falta de trabalho, não é por falta de qualidade, mas naquilo que realmente tu está transmitindo na tua marca. E aí o Fábio está oferecendo um diagnóstico gratuito. Tu preenche o questionário e depois ele te dá um feedback totalmente personalizado do que pode melhorar e potencializar na tua marca. E a prova do trabalho dele é o próprio canal Yuri Dias Repórter. Todo o layout, todo o material visual do canal leva a assinatura do Fábio Vaz. Muito bem, vamos passando a bola aqui para o nosso parceiro desta noite, Paulo Camacho. Obrigado pela parceria, perdão, obrigado por ter topado esse bate-papo conosco. E o espaço é teu, então, para a gente falar de arbitragem, tu contar também um pouco da tua trajetória nesse mundo da bola, que já faz uns bons anos, né, Paulo? Boa noite, Yuri, boa noite a todos que acompanham essa programação. Um prazer novamente estar contigo aí, dividindo, né, esse programa, Yuri. O futebol é uma coisa que vem da infância, Yuri. Eu sou da Zona Leste aqui, foi criado às beiradas do antigo Campo do Ferro, né, aonde o Guarani treinava, na época, eu me lembro, muitos anos atrás, época de grandes nomes, né, então eu me destaco de lembrar, assim, dos goleiros, né, do começo do Oswaldo, no caso, era o Celso. Um dos melhores goleiros, aliás. Maratona do estádio do Estrela d'Alva até o Campo de Ferro aqui. E a gente acompanha o futebol desde aquela época, foi pegando gosto, né? Acompanhando o profissional treinando, aquele amor foi criando, aquele amor pela bola, pelo ambiente, né, do futebol. E assim fomos desenvolvendo a nossa vida, né? Nós criamos na volta do polivalente, jogando futebol. Tivemos professor também ligado ao futebol. Lembro na época de ginásio, nosso professor era o Rocha, o Capitão Rocha, né? Uhum. Dava aula pra gente aqui. E daqui saíram jogadores da Silva, né? E muitos outros que no amador aí fizeram uma carreira bem forte, bem desenvolvida, que foram reconhecidos pelo futebol que praticavam, né? E assim fomos entrando no futebol. Em 94, a gente começou a entrar na primeira liga, a Liga do Serafim. Tivemos a oportunidade de trabalhar ali e fomos aprendendo da arbitragem em si. Depois passamos para a escola de árbitros do Carim, Salib. Tivemos um tempo, e no qual fomos convidados, né? Depois, na sequência, em 2005, isso, primeiro jogo que eu trabalhei pela federação como delegado, substituto na época, foi Internacional e Guarani, em 2005. Eu me lembro que naquela época foi ênfase a estreia do Andrezinho, o Pato jogando, né? Era um time bem forte do Internacional que veio jogar com o Guarani.
Então, ali foi o meu primeiro trabalho como delegado. E dali até hoje, né, eu pratico essa forma de assistir, de praticar, de aprendizado no futebol como delegado ali na volta do campo. Então, são várias coisas que todo esse tempo me trouxe, né, a experiência e a visualização de como é praticado, como é desenvolvido e como é hoje trabalhado em forma de empresa, de como é conduzido o futebol, né, a evolução que teve de todo esse tempo para cá, né? Até comentava com a arbitragem que teve agora no último jogo aqui do profissional, de quantos os estádios melhoraram, né, e quantos os gramados melhoraram. Então a gente vê que houve uma evolução muito grande e a cidade, por ser longe, né, todos que vêm a Bagé falam, mas é longe, é muito longe vir a Bagé. Digo, mas sim, a Bagé se manteve com 2 times fortes, competitivos, e que traz atrativos para vocês, que proporciona hoje um bom gramado, os estádios em condições, né, de receber os visitantes. E não é toda a cidade do interior tão longe assim, que tem essa estrutura que hoje Bagé proporciona a todos que vêm a Bagé jogar o seu futebol, né, em todas as categorias, né, Yuri? E a gente, nesse tempo, assim, vai conduzindo a nossa vida com grandes amizades, grandes árbitros, grandes jogadores que tivemos ali, convivendo minutos, né? Ou seja, no vestiário, ou seja, a arbitragem no vestiário, também os jogadores ali na entrada de campo. E isso é uma alegria para a nossa vida, isso vamos levar, né, como uma coisa que gostamos de fazer e que até hoje Deus tem proporcionado esses momentos na nossa vida. E adquirimos algumas coisas, né? Eu sou um colecionador de souvenirs, então, assim, hoje eu posso te dizer que eu tenho do Rio Grande do Sul as três medalhas, né, que são usadas ali pela arbitragem no momento da distribuição de campo, né, ou seja, para pênaltis, ou seja, para saída de bola, né. Então eu tenho as medalhas assim, digamos, hoje em ascensão é o Daroco, né, que seria o primeiro árbitro mais lembrado no Rio Grande do Sul no momento, em atividade, né. Eu também tenho aqui a ascensão, que desde 2013, 2014 a gente acompanha essa carreira aqui, que é o Klein, né, Rafael Klein, hoje uma ascensão no Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro, já a FIFA, tanto o Daroco como ele. Aqui, uma pessoa muito carismática, uma pessoa reconhecidíssima, né, no Rio Grande do Sul, com grande conceito, que é o Jean-Pierre. Levanta um pouquinho mais a medalha. Minha primeira... Puder levantar um pouquinho mais a medalha. Aqui, ó. A minha primeira medalha, no caso, essa aqui, ó, Jean-Pierre, que está sendo visualizado. Um pouquinho mais para cima, Paulo. Isso. Uhum. E essa aqui foi a minha primeira medalha, né, que começou tudo isso aí, ó. Evandro Roman, já aposentado, já, né, pessoal de arbitragem. Então a gente traz essas coisas na vida, né, Yuri? Do futebol, esses atrativos, essas amizades e esses ambientes que a gente convive com grande alegria, porque participa desses momentos do futebol bagiense, no caso, e do Rio Grande do Sul, em termos de conhecer pessoas que já tiveram, né, ascensão maior do que a nossa cidade. Paulo, tu acompanhou vários momentos diferentes e transformações dentro do futebol gaúcho, né? E sem falar o protocolo de partida como um todo, né? E eu acho que a mudança maior que teve foi recentemente pela diferença de ambiente, de competição que o futebol bagiense está vivendo, né? A partir do Guarani. Quem sabe um dia com o Bagé também, a gente espera isso. Mas o momento hoje, o fato é com o Guarani, com o Copa do Brasil tendo jogado, Série D de brasileiro, tá se encaminhando para uma Série D ano que vem, e a própria primeira divisão do Campeonato Gaúcho, né? Então, o quanto que mudou, assim, nos protocolos nos últimos anos, assim, se tu puder fazer um comparativo com algumas situações e exigências também. O desenvolvimento foi no geral, né, Yuri? Tanto na programação, tanto na condução do espetáculo, né? Se tornou um espetáculo, se tornou um evento. Já não se torna mais só um jogo de futebol, uma disputa, mas um evento. Hoje o futebol é tido como um evento. Então as empresas que patrocinam, elas exigem certos protocolos, né? Até mesmo para se mostrarem, para serem, né, notadas durante o espetáculo, durante o jogo.
E a gente vê que as equipes também foram ampliadas, né? Antigamente, isso aí há uns 6 anos atrás, eu fazia um trabalho solitário. Eu tinha que fazer vários setores, né? Tinha que acompanhar a imprensa, acompanhar a segurança, acompanhar todos os setores do campo, os setores do estádio. Hoje não, hoje é formada uma equipe, hoje a gente tem um supervisor que ele te dá um respaldo, né? Tu como delegado do jogo, tu centraliza em ti as situações e distribui as funções. E no caso, o supervisor, ele vai verificar se está tudo ok, se não está ok, a gente tenta providenciar para que antes do jogo, antes dos minutos antes do jogo, estejam tudo já colocado nas suas posições, tenha todo o suporte para que o árbitro venha dar o início da partida sem quebra de protocolo ou falta de alguma coisa que está dentro do protocolo e até mesmo que a federação exige para que comece um jogo de futebol. Então, sendo o Guarani jogando uma Série D, que é um brasileiro, é bem mais exigência, né? É bem mais, o protocolo você coloca bem mais exigente para que isso venha acontecer. Porque até hoje a televisão, né, ela mostra os detalhes. Antigamente não tinha câmera, né? E hoje as câmeras estão por todo o estádio, então não passa nada aos olhos dos patrocinadores. Uhum. E isso obrigou com que os próprios profissionais dos mais diversos setores também se adequassem, se atualizassem e evoluíssem, né? Muita coisa. A imprensa, por exemplo, foi uma, né? Que não faz muito tempo que passou a ser exigida as credenciais, por exemplo, de ASEG, de Arfoc, e aí a imprensa de Bagé, eu sei por mim, precisou de um tempinho de adaptação, alguma estranheza de um que outro ali, alguma situação, mas que aos pouquinhos foi se trabalhando até virar um processo cultural, né? Também faz parte esse processo de adaptação, considerando que historicamente não havia essa exigência toda. E isso também nos outros demais setores, né? O próprio clube também se obrigou a melhorar a sua estrutura, disponibilização de profissionais, segurança, enfim, quanta coisa que acompanha junto dentro do processo, né? Não, isso aí eu acredito, Yuri, que foi bem positivo, né? Para vocês, a imprensa, para a valorização do profissional, né? Dentro do estádio, dentro do espetáculo, dentro do evento, se mostrou o trabalho que muitas vezes passava desapercebido, né? Porque geralmente eram rádios, os repórteres ficavam ali, né? Meio que neutro, meio escondido, mas hoje não, você vê que é uma valorização do profissional. Isso foi muito bom em todas as áreas, acredito que para a imprensa muito mais ainda, né? Porque pôde também trabalhar de uma forma que sempre quis, né, Yuri, participar. Não, e além disso também valorizar e filtrar, né, os profissionais realmente credenciados, com registro profissional, com um diploma, né, não é qualquer um que entra, tem que ter essa regulação, né, então isso também valoriza o próprio produto, né. Não, realmente, inclusive, isso aí também doutrina o que vai ser falado, né, o repórter hoje caracterizar dentro do campo e com a legalidade de estar participando de um Arfoc, aí, tem um respaldo para o que vai falar, para o que vai, né, colocar na mídia. Antigamente não se colocava coisas que talvez nem acontecessem, não tivesse uma coordenação, né, de assunto para colocar, colocava assim meio, muitas vezes perturbava, e muitos atritos eu presenciei, Yuri, anos passados, de repórter com a própria direção das equipes, por não ter um conhecimento e não ter uma doutrina do que podia fazer, do que podia falar, do que podia, né, dentro do campo ali, muitas vezes interferiam na escalação, perto do treinador, com palavras, com opiniões, e hoje não te vê que é um profissionalismo doutrinado, então as coisas melhoraram, foram crescendo e os repórteres também, né, como tu diz, se colocaram dentro da sua profissão, né, valorizando aquilo que aprenderam e se tornaram verdadeiramente profissionais, honrando seus diplomas, né? Claro, com certeza. E também os espaços, hoje, por exemplo, teve várias melhorias ali no Estrela d'Alva, Pedra Moura também tem bastante, coisas assim que eu imagino que aos anos atrás você tinha bastante dificuldade para gerir, né? Essa questão de vestiário também é um problema, né, Paulo? Era, né? Sempre foi, né, Yuri? Uhum. Isso aí foi uma coisa que sempre as equipes visitantes reclamavam, né? Aqui no Guarani mesmo, porque era um túnel ali que você conheceu, o antigo vestiário do visitante, tinha que descer e depois subir escada, e muitos reclamavam, uns, por causa que as chuteiras também evoluíram, né, Yuri?
as chuteiras foram ficando sintéticas, plástico, materiais mais sólidos, então eles tinham uma sensação que, né, poderiam resbalar, torcer o pé. E hoje não, hoje já oferece um vestiário em nível, né, bem elevado para o interior, e já padrão, né, um vestiário padrão para visitante. O Bagé também melhorou bastante na sua estrutura. Então a gente vê que Bagé, ela evoluiu também pelas equipes, né? Elas se colocaram à disposição de melhorar. Tanto é o patamar que o Guarani hoje se encontra, né? Voltando talvez jogar a Série D o ano que vem, está esperando aí só uma nova... A confirmação? Uma avaliação de ranking aí, mas eu acredito que vai jogar a Série D o Guarani novamente, porque as equipes que passaram pela Série D aqui, que vieram jogar com o Guarani, muitas evoluíram e subiram, né, o seu patamar, estão almejando Série C, então acho que o espaço vai ser aberto para o Guarani está preparado, eu vejo que o gramado foi trabalhado, né, e o Guarani vai jogar mais uma Série A do Gauchão aí, e com certeza, para Bagé isso é muito bom, Yuri. Fora a rivalidade das duas equipes, eu digo sempre assim, eu trabalho há 21 anos nos dois lados, e eu te digo, eu amo um e sou apaixonado pelo outro, porque eles me dão a alegria da minha vida, né? Quando tem o anúncio de um jogo, aí eu já fico aqui em casa me preparando para o ambiente, entendeu? Do trabalho, de conhecer a outra equipe, de ver o jogo em si, né? Ver os treinadores. A gente viu treinadores, né, famosos, internacionais, chegando aqui no Guarani, no Bagé, então a gente fica muito satisfeito de trabalhar há 21 anos e é uma alegria. Esse é um trabalho que, assim, eu pensei em parar, Yuri. Só vou parar o dia que eu não tiver mais força de chegar até o estádio. Mas enquanto eu puder estar envolvido no futebol, a alegria que eu tenho de fazer e praticar esse esporte em si, né? Futebol, a bola em si, o futebol, tá nas fases. Eu fui árbitro de futsal há muitos anos, né? Em 99 eu me formei aqui em Bagé, pela federação, e atuei muitos anos, foi 16 anos aí na Várzea, 16 anos no futebol de salão. Isso é um amor que a gente tem dentro e gosta de fazer, né, Yuri? É que nem assim a gente estudou jornalismo, estudou um pouco, teve um conhecimento da área, né? E sabe que é apaixonante quando tu te envolve, né? Com certeza, tu vive um ambiente. Paulo, tu falasse ali de oportunidade que teve de ver treinadores, enfim, personalidades até de nível internacional aqui pela cidade. Algum bate-papo, algum contato assim que te marcou, assim, alguém que ficou na tua cabeça, assim, pelo contato que teve? A gente sempre teve alguns, né, que a gente teve mais... Eu lembro do Índio, né? O Índio é uma pessoa muito... O Índio jogador zagueiro internacional, uma pessoa muito humilde, uma pessoa, já sabe, brincalhona, assim, que a gente chegou perto, assim, teve a intimidade de conversar com ele. Um cara grande, um cara de estrutura, né? Mas, assim, o tamanho que ele tinha no físico não era o tamanho que ele tinha, né, pelo jogador que se tornou, pela grandiosidade da sua participação no Mundial, né? É uma pessoa muito humilde, entendeu? E a gente teve uma alegria assim, de estar conversando com ele. Assim como na arbitragem, né? Tivemos presenciar dentro do vestiário um Gaciba, né? Uma pessoa totalmente descontraída, uma pessoa humilde. O Daroco também, né? Tu olha aquele personalidade, aquele perfil, tu pode te assombrar pelo tamanho, mas é uma pessoa totalmente acessível, assim como o Jean-Pierre, né? Uma pessoa totalmente acessível, não tem problema de falar com ninguém. Então a gente vai conhecendo esse tipo de pessoas, vai vendo que o mundo, o que vale é a convivência, é a boa amizade e o bom papo. E os momentos que a gente vive, tem que aproveitar, Yuri. Então, quando vem ao Bagé, essas personalidades, vimos também a arrogância, entendeu? Não de jogadores que até nem se tornaram grandes jogadores, mas que a arrogância perpetuava nos momentos ali, entendeu? Mas também o futebol é isso, né? É de personalidade, de pessoas, de caráteres. Mas que bom que a gente sabe, né, filtrar aquilo que é bom e conviver e adquirir tudo aquilo que possa vir de bom de cada um que a gente conhece, né? Não, e ali no campo tem momento que o cara tem que ser firme, tem que segurar as pontas, mas também tem aquelas coisas que tu dá para conseguir ir levando, conversando, ajeitando, negociando. Então, isso daí que tu, como profissional, os outros, tem que ter essa cancha de fazer a leitura do momento, né? Não, verdade, os ânimos se exaltam muitas vezes, Faz né? parte, Por a própria partida.
o descontrole emocional, né? A gente vê, cara, ainda acontece muito ainda hoje. A gente presencia descontroles emocionais de pessoas assim que perdem a razão em momentânea, assim, sabe? Mas que voltam logo em seguida à realidade, né? Mas muitas vezes já são punidas, já foram punidas, vão ter que sair do campo e a gente tem que retirar eles, né? Todo atleta expulso, a comissão técnica que é expulso do jogo, a gente tem que retirar do campo. E a gente muitas vezes acompanha eles até eles saírem, eles já vão se arrependendo do que fizeram, mas é o momento, né? É a adrenalina que o jogo traz, né? A competição, muitas vezes a responsabilidade descontrola muitos, né? Bom, e antigamente aqui do Imbagé e Guarani, naquela época que tinha um monte de louco jogando, mas eram Não, aqueles times de 2005, 2006, 2004, no 2000, 2001, tinha vários jogadores da cidade, né, nas equipes, diferente de agora, né, então, ali era só, as zagas, então, era só maluco, né, mas tudo gente boa. não, realmente, eles faziam figuração de personagens, né? Mais folclórico, os Porque Aguinaldo, geralmente Darzoni, Bicudos, o e o Pato, Darzoni é uma pessoa super humilde, rapaz. muito O gente boa, né? Darzoni, aconteceu tudo aquilo que aconteceu com ele, mas aquilo foi um descontrole emocional do momento, mas quem que conviveu com ele, que sabe, né? E vimos grandes personalidades hoje, o Bicudo jogando o amador, aí um zagueiro de fundamento. Bom, eu cheguei a assistir de pertinho e conviver quando pequeno, ainda quando na época de guri, com o Nanão, né? Depois fomos trabalhar em Candiota, eu conheci o Nanão lá. É uma figura, uma pessoa totalmente carismática, um zagueiro, né? O cara foi reconhecido no Rio Grande do Sul como um bom zagueiro, de nunca ter saído expulso. E ele era viril, né? Quem viu ele jogar, ele era um cara forte, cara de tamanho avantajado. Mas é isso aí mesmo, né? Eles fazem o papel deles, né? E a Claro. gente vê até hoje muitos ainda encarnam o personagem, mas saem dali do campo, são outras pessoas. Outro cara também sensacional, ali fora do campo, mas dentro se transformava, era o Agnaldo, né? O Aguinaldo sempre foi aquela força física, aquela vontade, né? Aquela exuberância de força, né? Então, muitas vezes, ele praticou um esporte desleal por, né, exigir, a própria torcida exigir dele aquilo que ele formou na personalidade dele como jogador, na personalidade E hoje a como torcida jogador, cobra, era né? chegador. Hã? Hoje tu vê a torcida cobrando, né? Essa falta de postura, às vezes, do cara mais chegador, do xerifão. No Guarani, esse ano, você cobrou muito na Série D, às vezes do Bagé você cobra também. Porque, claro, vai mudando a competição, muda também o perfil do jogador, né? As coisas evoluem. Só que também, ao mesmo tempo, tem essas questões da identidade, né? E aí, como tu falou, aí o cara vai ali pro campo, ele incorpora esse papel, né? Não, realmente. Não, e outra situação, Yuri, eu não sei se tu tem notado, que falta ídolos. Antigamente, o Bagé e o Guarani sempre tiveram jogadores que eram referências, né? Entendeu? A gurizada, você tinha como referências. Hoje, o que eu vejo? O jogador vem para o Guarani, ele não sabe aí a importância que tem dele vestir a camisa do Guarani e verdadeiramente vestir a camisa do Guarani, né? Não é só jogar pelo Guarani. Ele tem que vir e se colocar aí como jogador que ama o time, que busca, né, dar a resposta para a torcida, e muitos são cobrados, por isso que acontece situações que a gente tem visto ocorrer nos últimos tempos aí da cobrança da torcida, porque o jogador vem e ele não pega aquilo, né, que a torcida quer que ele pegue, o amor. E já vem outros, assim como o Helder mesmo, que teve aí no Guarani, todas as vezes que vem aí a torcida gosta, porque ele é determinante, ele vem para dar resposta para a torcida, né? E a gente viu nesse último campeonato aí que o Guarani jogou, da Série D, jogadores descompromissados, assim, não tiveram aí um impacto do que é jogar no Guarani, o que é ser um atacante e ter que fazer o gol. A torcida do Guarani é uma torcida que eu vejo assim que exige que o atacante faça o gol, não passe, faça o gol. Tente o gol, ele perdoa o erro, mas não perdoa não ter tentado, né? Não ter buscado Exatamente. fazer a entrega. Não As- perdoa não ter entrega, né? Assim como do Bagé também, o pessoal sente muita falta. Eu acho que talvez dos últimos ídolos recentes de apego com a camisa, o Evandro, né? Então, esses casos também. O próprio Ah, não, com Fernandinho certeza. também. Mas o Evandro, assim, ó, era o símbolo ali, né, do. Talvez o Evandro tenha sido o último, né? Grande identificado aí com o Bagé, né?
Não, com certeza. Isso aí eu posso te dizer. E o Bagé está sempre procurando uma referência de um jogador que nem o Evandro, né? Tentou aquele que estava aqui, aquele pequenininho que está no. Acho que está no Pelotas, não, está no Brasil agora, né? O Bagé sempre procura uma referência assim para substituir o Evandro. Ele não está conseguindo, né? Porque vem jogadores, vem um, vem outro, mas não tem aquele amor, aquela coisa, sintonia com o clube, como tinha o Evandro, né? E vários outros ali do Bagé também que eu vejo, né? Que falta referência com a equipe, com o time, com a torcida. E todos os times hoje, se não tiver um ídolo, uma referência, as categorias de base não tem quem olhar, entendeu? Quem admirar. Isso aí faz falta tanto fora como dentro de campo, né? Nos dias de hoje. Com certeza. E, Paulo, me diz uma coisa, árbitro que tá começando a ganhar espaço e apita bem um Baguá, ele tende a crescer na carreira? Nas escalas? Com certeza. Com certeza. O árbitro que vem em Bagé e mediar bem um Baguá, e eu vou te citar um nome aqui, Yuri, eu posso estar adiantando, né? Não, Elias Eliseu. Esse está sentindo que, pelo trabalho que tem feito aí, vai ser um árbitro que vai desenvolver um bom trabalho na arbitragem, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil. E vários outros, né, que estão surgindo aí no momento desses novos, né? Tanto para Baguá, hoje, o árbitro que vem em Bagé, apitar um Baguá e sair bem, ele está qualificado para apitar qualquer jogo no Brasil inteiro. É que nem dizia o Serafim, quem apita aqui na Várzea, apita em qualquer lugar, né? Isso aí é umas coisas que a gente aprende na nossa caminhada, tanto no amador como no municipal aí, que a gente vê transparecer lá no profissional, né? Quem apita um Baguá, com certeza está qualificado para apitar qualquer jogo no Brasil, até fora do Brasil. Porque é um clima diferente, né? É um jogo pelhado, é um jogo gritado, é um jogo de confusão pra cá, bate-boca pra lá, torcida inflado, é um peso que tem, né? No clássico mais antigo aí do interior, né? Não, com certeza, não, e próprios boleiros, né, até os jogadores, os árbitros, eles sabem da importância de um clássico Baguá, do que é o clássico Baguá em si, pela cidade, pela rivalidade, né, pela disputa em si, né, e a gente viu vários clássicos Baguá, né, há 21 anos, se eu te dizer assim, ó, que teve clássicos que o Guarani veio assim, totalmente, digamos, na aposta hoje, o Bagé pagando 2-1, e foi totalmente o resultado foi totalmente ao contrário do que se previa, né? Então, quer dizer, não tem previsão para Clássico Baguá, não tem previsão de um estar melhor, um mais arrumado, um com jogadores mais qualificados, não. O jogo vai ser sempre aquele jogo disputado. E é momento, o que tiver no momento melhor do jogo, no caso, vai ganhar e vai trazer essa dúvida na cidade, né? E eu via sempre falar isso anos atrás, que um tira o outro, né? Se tiver um depender do outro para ganhar, para passar uma próxima fase, uma próxima etapa, ele vai ter um obstáculo muito forte, que é o seu adversário do clássico. Tanto que eu lembro daquele Baguá de 2011, do Jabá, que o Bagé já estava rebaixado, tinha um Baguá na última rodada, e aí levou o Guarani junto, né? Fazendo 3-0, então é mais ou menos assim que funciona, né? Nas coisas. O Guarani também, nos últimos anos, ele vinha numa invencibilidade em cima do Bagé. O momento era totalmente diferente, não tem como a gente negar, né? O investimento de folha nem se comparava do Guarani e do Bagé agora também. E aí o Bagé venceu aquele jogo lá no Cidadalvo, como tu falou, por 1-0. Aí depois do Pedra Moura, se o Bagé vencesse, o Bagé se classificava. E o Guarani foi lá, com a chegada do Marcos Paulo, do Pepeto ali, e deu troco, e venceu. O Baguá, ainda chegou vivo na última rodada. Até depois o Bagé passou, né, na copinha, mas pra ver como são as coisas do futebol, né? O futebol tem isso aí, né, tem essas... Eu acho que aquele jogo ali foi atípico na forma que a cobrança foi feita pela torcida do Guarani, né, que não aceitou a derrota em casa, né? Então, com a chegada do jogo do Marcos Paulo, um bom jogador, o Marcos Paulo, né, tanto que ele desequilibrou nesse último jogo que veio a Bagé aí, pelo Gramadense, né? Apafute. Não, da Pafute, isso aí, pela Pafute, isso aí. E ele desequilibrou aí.
Então é assim, o futebol tem isso, né? O momento e a cobrança pode mudar totalmente as características de um time, levando ela a vencer um time mais estruturado, mais organizado, no caso, que a gente imagina que esteja, né, pronto para ganhar uma partida pela sua organização, pelo trabalho que está sendo feito, mas a motivação muitas vezes leva a esse diferencial, né? Com certeza. Paulo, vamos sair um pouquinho do futebol profissional agora e vamos falar da tua atuação também no futebol amador, nos veteranos. Recentemente, então, tu assumisse a coordenação da arbitragem da Liga Bagiense de Futebol de Veteranos. Nos conta melhor aí sobre essa novidade. Isso é uma situação nova na minha vida aí, o Yuri. Eu fui convidado pela Liga aí, eu concorri à presidência da Liga por outra chapa, né? Por outra chapa a gente concorreu e foi derrotado. E eu tinha um projeto dentro da chapa da arbitragem ser colocada dentro da Liga, a Liga coordenar a arbitragem, que até então era feito por pessoas não ligadas à Liga. E um trabalho, a gente respalda aí o passado, aí o Serafim foi um dos coordenadores, agora o Deco estava fazendo um belo trabalho, mas a Liga achou por meio, né, ter essa mudança, já se aperfeiçoar e buscar dentro da Liga mesmo uma melhoria para o ano que vem, que a Liga quer desenvolver um trabalho melhor dentro do profissional, do amador, semi-profissional, que é o amador bagiense, porque hoje vemos ex-jogadores, muitos ex-jogadores jogando aí na Várzea, excelentes equipes, um futebol de qualidade apresentado ali no Veterano 35. Então a gente vê esse desafio agora, Yuri, com grande alegria, vamos levar aquilo que nós conhecemos, aquele trabalho que desenvolvemos e até observamos que foi, né, progredindo, e hoje a gente tem a possibilidade de falar aí com os avaliadores, né, tanto como os avaliadores da arbitragem, como o pessoal do VAR. Então a gente tem um conhecimento ali dentro do vestiário e está vendo o que está acontecendo, e a gente quer passar para essa arbitragem nossa amadora, né, esse sentido que a gente tem que melhorar. A gente tem que produzir um bom trabalho dentro de campo, entendeu? O profissionalismo tem que ser levado a sério, porque até mesmo são valores que as equipes pagam, não é muito, não é pouco para quem faz, é muito para quem paga, mas a gente sabe que o trabalho tem que repercutir dentro do tempo de jogo, né? Dentro dos 90 minutos, o árbitro tem que passar desapercebido, a regra nunca pode ser ultrapassada a interpretação do árbitro não pode ultrapassar a regra de jogo, tá? E assim a gente quer passar isso aí e ver que está sendo uma aceitação muito boa. Eu quero agradecer a todos que têm me incentivado e ex-árbitros também têm me procurado, porque ainda tem condições físicas, né, para trabalhar e voltar a fazer aquilo que eles gostam também, que é arbitrar, né? Mesmo estando não hoje trabalhando pela federação, que passou a sua época, a idade chegou e tal, preparação física exige muito hoje, né, Yuri? Hoje a parte física na federação hoje está muito exigida. E a gente tem sido aí procurado e se colocaram pessoas aí que querem voltar a fazer esse trabalho, e a gente se alegra muito com isso e espero que, né, que a gente possa conseguir desenvolver o nosso trabalho dentro da Liga e agradecer à Liga também porque nos deu essa oportunidade. E aí tu detectou, assim, vocês fizeram uma avaliação de trabalho do que coisas que poderiam melhorar, organizar dentro desse processo para padronizar, né? Não, com certeza, a gente está avaliando aí o que a gente vai começar a fazer na saída desse processo de troca, né? Vai dar um impacto, assim, porque sai uma coordenação e entra outra, muitas vezes chega uma coisa assim nova e a gente procura, né, vai procurar colocar aos poucos, né, para que seja essa mudança na sequência e não assim de momento que as pessoas não entendam o que está acontecendo, mas tenho certeza que vai dar certo e creio que, né, todos estarão aí à disposição para que essa mudança venha acontecer para o melhor, né? Porque a gente quer valorizar tanto as equipes como a arbitragem para que o futebol, né, da Várzea Bagiense seja reconhecido, já é reconhecido, né, como um dos maiores campeonatos desenvolvidos aí no Rio Grande do Sul. Não existe lugar assim com tantos campos juntos para desenvolver um trabalho tão grande. E ali por final de semana a gente vê a quantidade de pessoas que participam, né, dos jogos, que assistem e que se envolvem nesse projeto aí de futebol amador na cidade de Bagé, né, Yuri? Mais ou menos quantos árbitros estão envolvidos, entre árbitro, auxiliar, mais ou menos quantos aí fazem parte da liga? No sábado à tarde a gente tem 6 trios, né, trabalhando, né?
entendeu? E no domingo de manhã dá mais ou menos isso aí também, talvez uns 5 a 6 trio. Então quer dizer que a arbitragem em si, 25 pessoas, eu acho, Yuri, que a gente cobre totalmente os campeonatos aqui em Bagé, envolvido dentro da arbitragem. Ah, não, então isso daí acaba também sendo uma forma de movimentar também, né? Movimentar profissionais, enfim, né? É uma forma de trabalho, né? Um trabalho informal hoje que muitos fazem, né? Eles trabalham em outros setores na semana e final de semana fazem seu extra ali nesse trabalho de arbitragem. Porque tem que gostar, né, Yuri? Não é uma coisa que tu vai fazer que tu não goste, né? Tu tem que te envolver com o gosto e desenvolver o teu trabalho dentro daquilo que é exigido, né, pela liga, pelas equipes, pelos organizadores. Então, tu tem que te situar na posição hoje de um prestador de serviço dentro do futebol amador de Bagé. E tu pega no gol ainda, Paulo, que eu sei que tu é goleiro. Olha, Yuri, até agora eu tinha voltado a fazer essa posição, mas eu estou com um manguito roteador aí meio estirado, então eu estou em tratamento. Mas é uma posição que eu gosto, porque eu acho o glamour do goleiro é muito bom, né? E é uma posição assim que depende só de ti, né, Yuri? E muitas vezes, tu depender de ti, te traz uma tranquilidade maior, porque jogar na linha tu vai depender de ti e de outro companheiro, e muitas vezes o outro companheiro não está na sintonia e te tira mais um pouco da realidade do que tu pode fazer, e isso muitas vezes te estressa e te leva a abalar mais o organismo, né? Porque quando tu não está bem, o teu organismo é que sente. Mas a gente está procurando participar da forma que dá, tanto na linha como no gol. Mas eu pretendo ainda, Yuri, fazer um tratamento agora e buscar um fisioterapeuta bom aí que consiga botar o manguito roteador no lugar e a gente voltar a praticar esse gosto aí pelo goleiro, por ser goleiro, né, Yuri? Se Deus quiser, se Deus quiser. Paulo, muito obrigado pelo tempo, pelo bate-papo leve, foi tranquilo. Então te agradeço, sucesso aí pra ti na liga, na federação. Em qualquer projeto aí da tua vida também, vida profissional, na família também, em casa, pra prosperidade aí pra tua vida e mais alguma coisa também, deixa o espaço em aberto pra te destacar. Eu só tenho a agradecer, né, Yuri, teu espaço aí que tu tem dado pra gente aí, o nosso trabalho para ser reconhecido aqui, que a gente faz um trabalho meio assim, até agora eu posso te dizer para ti que era um trabalho anônimo, isso aí há 6 anos para cá que a gente se tornou, né, com a televisão chegando, a gente se tornou um trabalho reconhecido e visto, né, pela cidade de Bagé, mas antigamente a gente era mais neutro, a rádio muitas vezes nos dava oportunidade de falar do nosso trabalho. E eu agradeço a ti, a todos que estão aí, né, sempre junto contigo no teu programa, valorizando o teu trabalho e dizer que a gente está à disposição a qualquer momento aí no decorrer dos campeonatos que virão para a gente conversar e bater esse papo aí e falar daquilo que a gente gosta, que é o futebol, tanto bagiense, aqui no Rio Grande do Sul e até o nacional, né, que a gente acompanha muito o futebol nacional também. Um grande abraço a ti, Yuri, e a todos que estão aí te valorizando e valorizando o teu trabalho dentro do esporte em Bagé. Este então foi Paulo Camacho, deu pra ver que ele tem as manhas do rádio, né, e da comunicação. Foi meu colega, inclusive, lá no curso de jornalismo por um tempo. Então, muito obrigado, Paulão. Obrigado pela audiência. Todo mundo que vai assistir esse programa, vai assistir esse vídeo que vai ficar disponível no YouTube ao longo do tempo. Obrigado mais uma vez ao nosso parceiro Fábio Vaz, que viabiliza toda essa produção. Mais uma vez eu digo, tem um link aqui na descrição do vídeo que pode fazer que você pode solicitar gratuitamente um diagnóstico para avaliação da sua marca, o que dá para trabalhar em termos de marca, em termos de posicionamento em rede social. O Fábio faz isso aqui no canal, pode fazer com você também, pode ser uma empresa, pode ser a tua página no Instagram, em rede social, enfim, dá para desenvolver um projeto aí. Então, muito obrigado mais uma vez, volto a pedir que quem não se inscreveu ainda no canal se inscreva, curte esse vídeo, que é a única forma que a gente pode crescer. E terça-feira que vem, às 8 horas da noite, mais uma resenha para você aqui no canal Yuri Dias Repórter, programa Na Gaveta. Uma boa noite a todos, valeu!